dividida se eu acho que isso é uma bobagem, é legal, porque afinal não tem dia do homem, enfim. Mas tem dia da criança, enfim. Né? Eu acho bacana a gente lembrar, assuntos são relevantes e tudo. E eu estou aqui hoje acompanhada dessa imagem feita por um artesão de Alagoas. O nome dele é Aberaldo Ferrão. Aberaldo Ferrão, de Alagoas. E ele tem um trabalho de escultura, de esculpir, né, figuras, homens, mulheres, numa madeira que é super leve, é incrível a leveza dessa peça, e ela é uma peça de madeira. E eu tive a felicidade de receber essa peça ontem. Eu comprei essa peça no Rio, numa exposição lá do CRAB, do Centro de Reverência do Artesanato Brasileiro, uma exposição que estava no ar lá a respeito de um acervo que fez parte já de uma novela das 8 da Globo, era uma galeria de arte, a curadoria era do Marco Pulsério, do Marco 500, né, a marca dele, e ele já esteve aqui conosco, ele é incrível, e eu fui lá e me apaixonei por algumas coisas e comprei, mas eu não podia retirar porque a exposição ainda estava no ar. E aí ontem chegaram na minha casa as peças que eu e a minha filha compramos de lá, e uma delas é essa mulher. Eu achei que cabia muito bem. Hoje eu abri o programa ao lado dela, porque eu amei recebê-las, né, depois de um tempo. Faz tempo já que a gente comprou, e foi tão bom. Quando ela chegou em casa, eu fiquei tão feliz. E nesse dia, hoje, eu recebi flores, olha só, eu recebi flores da minha entrevistada, Helena Schanzer, engenheira agrônoma, querida. Tudo bem, querida? Tudo bom. Seja muito bem-vinda. Como é que é o nome desta flor? Estátice. É o nome popular dela. É esse nome. E é o nome popular, gente. Alguém precisa batizar essa flor com o nome mais fácil, né? Também chamam de sempre viva. Sempre viva, a gente chama de sempre viva. Ótimo. Tem algumas outras que são mais formato mais redondo, mais coloridas, né? Tem várias espécies que são desidratadas, né? E a gente usa Sim, por muito tempo. São flores naturais que a gente planta, são flores que aí se corta, ela foi colhida em outubro e eu mesma dissequei em casa. Sim, tu recebeste ela. Um buquê. Um buquê. E aí eu desidrato, tem que ser em local meio escuro, eu boto no lavabo de cabeça para baixo. E deixa lá. Deixo até eu ver que ela tá seca no caule, tá ok, para ela não pode mofar. Por isso que é importante que ela seque adequadamente. Certo. E tu vê que ela mantém essa cor, a cor da flor bem viva. A gente está falando de natureza e eu trouxe aqui uma coisa que eu ganhei do Sindividros, né, que é o Sindicato dos Vidros do Rio Grande do Sul. Vocês imaginam o que tem aqui dentro? Cadê a câmera que vai pegar aqui? Vocês imaginam o que está aqui dentro? Não? Eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, eu ia dizer. Isso aqui dentro tem, não é muito fácil tirar, mas tem uma escovinha, ó, para lavar o canudo de vidro depois que ele for usado. E aí a gente não fica usando a natureza indevidamente, né? Aqueles canudos plásticos que depois vão acabar nos mares, nos rios e vão acabar no estômago dos animais, matando peixes. Então tem uma grande campanha para a gente deixar de usar os canudos plásticos. Eu me campanha. Eu não aceito mais canudo de plástico, se tiver uma alternativa, e eu só uso se for obrigada por alguma coisa que não tenha como usar ou tomar sem o tal do canudo. Eu imagino que as empresas estão com os seus estoques ainda no final, e quando acabar os canudos de plástico, eu espero que ninguém mais compre. Muito bem. E eu queria contar para vocês de um evento que vai ter, então, dos Sindividros, por isso que eles mandaram para mim esse mimo. No dia 15 de março, hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas março é um mês que tem muitos eventos a respeito da mulher, tem aniversário de Porto Alegre, começa o outono, né, Helena? Muito bem, no dia 15 de março, sexta-feira, das 6h30 às 10h30 da noite, vai ocorrer o segundo encontro feminino dos Sindividros do Rio Grande do Sul. O objetivo é arrecadar alimentos para a rede de bancos de alimentos do Rio Grande do Sul. Então, o ingresso desse evento é 2 quilos de alimento não perecível. Entre os assuntos que vão ser abordados, vai ter a primeira palestra que abre às 6h30 da tarde. O evento é da arquiteta especializada na área de design de interiores e iluminação residencial, a Miriam Kronbauer Soska.
Então, ela trabalha prioritariamente nessas áreas e vai falar sobre esse assunto com as pessoas que estiverem participando do evento. Vai falar sobre decoração, revestimento de interiores, enfim. Aí o assunto, né, Helena, a gente começa a falar, as pessoas vão começar a perguntar e ela vai discorrer a respeito disso, né? Depois vai ter uma fala da fundadora da Menta, primeira empresa brasileira de canudos reutilizáveis, que fez este canudo que eu recebi aqui. Muito bem. Ela é farmacêutica, ela é médica, mestre em saúde pública, o nome dela é Ellen Rodrigues, e ela deixou a carreira de farmacêutica para fundar essa empresa, que utiliza o vidro como base do produto, pelas características sanitárias do vidro, que pode ser também reciclado e dura bastante, né? Ela é carioca e ela vai compartilhar com as pessoas essa sua experiência. Muito bem. Vai ter também uma consultora empresarial, especialista em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduada em marketing pela ESPM. Adriana Mota, com mais de 30 anos de vivência profissional, vai falar sobre o tema Mulher, seja a sua melhor versão hoje. E aí eu vou falar de novo o serviço do evento para vocês. Segundo encontro feminino do Sindividros, 15 de março, sexta-feira, vai ser no salão de convenções lá da Fiergues, né? Na Avenida Assis Brasil, 8787, na sexta-feira, 15, a partir das 6h30. Tem estacionamento, como você sabe, tem 200 vagas. O ingresso é só os 2 quilos de alimentos não perecíveis. E a gente apoia, aprova, né, essa atitude dos Sindivíduos de trazer essa empresa que fabrica esses canudos de vidro que já estão sendo usados em vários restaurantes, bares e tudo. E agora a gente vai estar sabendo quem é que faz isso. Eu achei muito legal. Outro dia eu mostrei aqui foto de uns canudos de metal que a Tramontina produz. A Bento Store também tem canudos reutilizáveis. Então, assim, sempre que eu souber de empresas que estão com essa ação, estão mostrando, colocando no mercado esses produtos, eu vou contar para vocês. Vocês podem escolher o material, se é vidro, se é metal, se é... acho que o da Bento, acho que é meio que madeira, bambu, alguma coisa assim. Não lembro bem, outro dia eu vou falar para vocês do que é. Muito bem, a Helena Schanzer, como eu já falei, está sentadinha aqui com a gente. Ela vai falar sobre seus cursos, né? Sim. De jardinagem, que começam a partir do dia 16 de março. 16 de março. São cursos de jardins urbanos e eu ensino como cuidar das plantas. Muito bem. Depois do intervalo comercial, a gente vai aprofundar mais esse assunto e vamos contar tudinho para vocês. Quem quiser participar do curso, fica ligado. Eu vou fazer agora a Watch Party, que eu não tinha feito, para quem me segue pelo Facebook assistir. E você sabe, pode assistir também pelo Facebook da RDC TV e ao vivo também pelo YouTube. A gente volta em 2 minutos. Até já! Voltamos para falar de arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Nós vamos falar de novo de um assunto que eu adoro, que é jardinagem, paisagismo, plantas, enfim. Eu estou com a Helena Schanzer, que é engenheira agrônoma, certo? E a Helena dá cursos, ela compartilha o seu conhecimento e ela vai ter um curso no dia 16, é um sábado, não é? Sábado de tarde, aqui em Porto Alegre, para as pessoas interessadas. É sobre jardins urbanos? Sim, sobre jardins urbanos e como cuidar das plantas. Eu resolvi fazer um curso com um programa mais aberto. Antes eu focava em hortas, temperos, e eu vi que as pessoas querem saber tudo sobre plantas. Então eu resolvi abrir o leque, falar sobre jardins urbanos e cuidados básicos com as plantas. E outra coisa que eu fiz 2 encontros mensais. Eu pensei, as pessoas fazem curso de cerâmica, fazem curso de culinária, que são constantes, né? Então eu vou parar nas férias e a gente pode ter 2 encontros todos os meses falando sobre plantas e as pessoas vão trazendo os assuntos que interessam. Vão evoluindo naquilo. Exatamente. Né? Muita gente mora em apartamento e não tem onde preparar os seus vasos, não tem onde fazer sujeira com terra. Então a pessoa vai poder trazer os seus materiais e plantar, porque eu vou dar o curso na minha casa, plantar lá. Ali eu vou ter terra, substratos, eu vou ter várias marcas parceiras que vão fornecer vasos, substratos, plantas. Ai, que bom, parceiros, né? Né? Sementes. Muito bom. Então as pessoas vão ganhar também muitas coisas, alguns materiais eu vou sortear. Certo, e as pessoas vão levar para casa o que produzirem. A cada curso
um vaso pelo menos com uma planta. Sim. As pessoas às vezes podem trazer os seus vasos, tipo, minha pode... planta morreu, o que que eu faço? Então, no curso eu vou ensinar. É bem aberto. Eu resolvi abrir esse leque porque eu vi que as pessoas têm muitas necessidades diversas. Sim. E não fechar o foco. Sim. A gente tem umas imagens, inclusive, das pessoas plantando. Não, é imagem de projeto. Tem uma fotinho do pessoal na aula fazendo suas plantinhas, que eu achei bem legal. Quando a gente estiver com a imagem no ponto, a gente mostra. Essa imagem aí, obviamente, é de um super projeto, né? De paisagismo, que depois a gente vai falar sobre ele. Vamos voltar um pouquinho aqui para o estúdio, para a gente falar sobre essa questão dos cuidados com as plantas e tudo. Eu achei interessante tu falares que o curso está bem aberto. E se a pessoa quiser falar de alecrim, ela fala. Se ela quiser falar de orquídea, as pessoas ganham muitas orquídeas. Muitas. Né? Muitas. E aí a pessoa depois não sabe como manter aquela orquídea, coitada. Porque elas vêm numa estrutura com umas cascas, enfim, uma coisa, e tu não sabe se tu molha a orquídea, não molha a orquídea. Como é que a gente faz com a orquídea depois que... neste caso aqui, tu ganhaste essa planta sempre viva, tu desidrataste ela, mantiveste ela, vai manter por muito tempo, me deu uma parte, coisa mais querida, né? Mas no caso da orquídea, ela está plantada, eu sei que pode amarrar em árvore e tal, mas quem não tem uma árvore para amarrar, a orquídea faz o quê? Quem não tem, assim, ó, o que muitas vezes as pessoas podem fazer é usar a lavanderia como, né, a lavanderia que é o lugar que pega mais luz natural, como o hospital da planta. Então ganha, depois que ela perde a flor, a pessoa deve cortar a flor, aí também tem que saber em que ponto se corta da haste. Pois é. Né? Como é que é isso? Exatamente, se corta mais perto da base, tem que deixar um pouquinho só do pedacinho. Mas corta só aquela haste da flor. Da flor e deixa o resto. Tá. Normalmente o que as pessoas ganham é a Phalaenopsis. Sim. É o que tem para vender no supermercado, é a mais comum de a gente ganhar de presente. E aí depois deixa no lugar com bastante luz, que se pegar sol da manhã, um sol mais suave, ótimo para ela gosta desse sol suave, difuso. Mas se tiver o sol da tarde... Não, ela não gosta, a orquídea não gosta daquele sol muito forte, que queima a folha, ela não gosta disso. A gente sempre tem que tentar reproduzir o ambiente natural de onde a planta vem. A orquídea, como é que ela é na natureza? Na natureza ela nasce em cima das árvores. Esse é um gerânio. Esse é um gerânio, não é uma orquídea. Até tem uma imagem, eu acho, que vocês têm da semana passada. Uma orquídea num jardim teu. Uma orquídea, aí, né? Uma árvore, eu acho, uma orquídea amarela. Uma orquídea amarela numa árvore, eu lembro. Isto. Mas enfim, as orquídeas, então, elas nascem... Um pouco pra cá de novo, essa planta aí, essa é uma orquídea nativa do sul, Oncidium, se chama de chuva de ouro também, ela é nativa. De ouro, acho tão bonito esse nome. É uma chuva de ouro, né? Chuva de ouro, né? E ela é bem resistente, nativa do sul, a gente se usa muito, ela dá naturalmente, espontaneamente nas nossas matas nativas. Então a gente vê aonde? A gente vê as orquídeas, elas habitam o estrato superior das árvores. O que elas procuram? Elas procuram uma luz difusa, filtrada pelas folhas. Elas têm uma umidade ali em cima. Então, a gente tem que reproduzir isso dentro da casa da gente. Então, o que a gente faz para trazer a umidade? A gente compra aqueles borrifadores e dá uma pulverizada no ar em volta dela, para manter a umidade. Isso é um segredo de cultivo de orquídeas, porque elas gostam... Porque eu tinha ouvido alguém dizer que a orquídea não gosta de água nas folhas. Isso, nas folhas, na raiz ela não gosta. Ela não gosta que as raízes fiquem úmidas demais, ela apodrece. Por quê? Porque nas árvores ela está só com a raiz sobre o tronco, só por causa... para pegar a luz. Da sustentação exatamente, do suporte. Não que ela extraia nada do tronco, não, ela tem bactérias que são benéficas, que habitam as raízes e que elas que sintetizam os nutrientes para as orquídeas. As plantas têm todos os segredos e truques, é um mundo à parte. Quando a gente começa a estudar o mundo, por isso que eu resolvi fazer um curso mais longo, para que as pessoas entendessem, assimilassem esse mundo incrível que são as plantas. E se a pessoa tiver uma árvore no prédio, sei lá, quiser colocar uma orquídea, ela precisa de um arame? O arame eu até não indico, Leone, porque o arame com o tempo ele pode estrangular a árvore, sabe? A árvore acaba crescendo o tronco e machucando. A gente tem que botar um fio de algodão. Fio de algodão ou de rafes, que é um tecido, uma ráfia natural. Ráfia. É alguma coisa que se decompõe. De artesanato, hoje, no supermercado tem para comprar.
um barbante assim que se degrade com o tempo. Então, A gente está falando de barbante, né? Quando fala de fio de algodão, é barbante. Exatamente. Algum fio natural. E tem no super, eu já vi uns fios que são beges, assim, que daí eles se mimetizam com o tronco. Sim. E não fica aquela coisa gritando. Não fica. Né? Que fica feio. A gente também pode usar, entre a raiz da orquídea e a base da árvore, o tronco da árvore, a gente usa aquela, tipo uma palha de coco que também se compra em floricultura e no supermercado, que ela vai reter umidade. Enquanto a orquídea... Então não se coloca direto na... Não, a gente põe alguma coisa para ajudar a segurar a umidade na raiz, enquanto a orquídea não pegou, não começou a largar suas próprias raízes e grudou na árvore. As gavinhas. Isto, assim, né? A raiz dela. Então a gente amarra com um cordão que vai se degradar com o tempo. Entendeu? E faz um ambiente intermediário. Ela mesma se segura. Ela se segura sozinha. Mais. As raízes se criam e entendi envolvem. tudo. Viu? Estou fascinada. Então, e os nutrientes também da orquídea a gente pode repor via irrigação, via essa água, né, que a gente faz essa umidificação, a gente também dá uma borrifada nas raízes. Tem algum composto que a gente compre para orquídeas? Tem vem específicos. Assim um pacotinho ali para orquídeas. Tem muitos no supermercado e aí tu que são específicos. Nela toda? Na Isso, folha? sim, na flor não. Na folha e nas raízes um adubo foliar. E tem específicos para orquídea com o Até nitrogênio, tem com o nitrogênio, fósforo e potássio que beneficiem a floração. Ah, certo. E em que momento é legal dar comidinha para a orquídea? Assim, no que eu plantei, eu posso começar aos poucos a adubar ela. De quanto em quanto tempo? Olha, normalmente uma vez por semana, de 15 em 15 dias, porque ela vai consumindo esses nutrientes e vai crescendo, vai transformando os nutrientes em energia para o crescimento, em tecido de crescimento. Certo. Muito bem. Então tá, então a orquídea a gente já entendeu como é que faz, porque essas plantas que as pessoas recebem de presente são lindas, maravilhosas, mas muita gente não sabe como lidar com elas. Exatamente. E às vezes acho que estão fazendo um bem para a planta e acabam matando, né? Tipo assim, hoje em dia também está muito a moda suculenta. Já a suculenta precisa de um ambiente bem diferente. Ela não gosta de muita água. Ela gosta de sol direto. É quase um cacto, né? Exatamente, quase um cacto, assim, da família dos cactos. Então, cada planta tem o seu segredo e a sua maneira de cuidar. A gente sempre tem que buscar da onde a planta vem, dar uma pesquisada. A suculenta aguentaria um sol da tarde? Assim, sim, um sol sim. Tem algumas intenso. espécies que querem isso, que querem bastante horas de sol, que daí que elas vão expressar aquelas cores diferentes, aqueles tons de cinza mais avermelhados. Certo. Elas não gostam de muita sombra. E não gostam de ambientes úmidos, por exemplo? Não. Né? Elas gostam de um ambiente mais seco, de um solo. A gente põe um pouco mais de areia no solo para drenar mais a água mais rapidamente. Cada planta tem um substrato específico que ela vai se dar bem. Né? Tem um ambiente também, um tipo de umidade que ela vai gostar ou não de mais umidade, ou do ambiente mais seco. O mundo das plantas é quase infinito. É incrível, então, né? Pois e como é que tu orienta as pessoas que vão fazer o teu curso, né? Na primeira aula, a pessoa já vai com o seu vasinho, já vai com o seu interesse específico, ou pode chegar lá na boa, sem nada, e ver o que a professora vai propor? Exatamente, a pessoa faz como ela tiver afim. Se ela quiser já trazer alguma dúvida, se ela já quer assim, eu tenho essa planta, eu já quero saber como cuidar, ela pode trazer e a gente já vai começar, já é um assunto para a gente começar a aula, porque cada assunto que uma pessoa traz vai certamente interessar para outra, porque todas as plantas, as pessoas em geral têm as mesmas plantas, né, de um modo geral dentro de casa. Isso que a gente compra no supermercado, né? Sim, as pessoas têm mais acesso a algumas do que outras, né? Tem uma planta que eu não vejo mais muito e que eu amo, que é tinhorão. Isso, tu comentaste. Eu sou fascinada por tinhorão. Agora descobri alguns lugares que tem tinhorão lá na praia, eu passo lá para olhar. Tiraram de um prédio, mas no outro ainda tem. Eu sou fascinada, porque acho que fez parte da minha infância, aquela planta na casa da minha avó. Eu acho tão bonito aquele colorido, enfim, bem mangueira, assim, verde-rosa, né? Exatamente. Aliás, verde-rosa, essa planta que eu tenho aqui, né? Uma bromélia. Uma bromélia, ela tem uma florzinha rosa, e aí a florzinha secou e ficou marrom, assim, aquele, né?
A inflorescência ou a flor? É uma mesmo? inflorescência Né? da bromélia. E as pessoas dizendo, meu Deus, está seca, tem que tirar. Aí eu tirei quase chorando, o Vitor me ajudou, tirou para mim, porque eu não acho feio aquela parte seca, mas para a planta é legal retirar quando seca? É bom tirar, porque assim, ó, ela já cumpriu o papel dela da floração, ela já começa a entrar em declínio, né? Então ela vai secar, então é natural que se tire e tu vê, a planta ela tá Sim, viva. A gente tá com ela aqui atrás de mim, quando a câmera puder mostrar. Essa bromélia, ela é bem ornamental. A gente está se referindo. Ela está escondida ali. Ela está escondida. É claro que ela não fica todo o tempo aqui dentro, coitada, Isso né? que eu ia te dizer. A gente traz na hora do programa e depois leva para a rua para ela viver, né? E o que se espera é que ela venha a florescer daqui um tempo de novo. Quanto tempo depois ela vai? Eu acho que uma vez por ano, eu não tenho certeza dessa espécie, mas eu acredito que uma vez por ano ela dê flor. Eu tenho em casa ela, eu acho que ela dá uma ou duas Talvez vezes até duas vezes. Depende um pouco do clima, não é isso? Às vezes depende do tipo assim, ó, às vezes a gente tem um inverno muito rigoroso, isso favorece o florescimento de algumas espécies e de outras não. Né? Tem plantas que elas precisam de frio para florescer, que nem a azaleia, que nem a magnólia. Elas precisam desse estímulo para estimular a floração. E tem plantas que não. A bromélia já é uma planta de clima tropical, ela não gosta do frio, ela vai gostar dos dias mais quentes. A minha em casa está bem florida. Assim. Eu ganhei essa planta há muitos anos, uma pessoa muito querida, Dr. Ivan Hervé, que nos deu, e ela tá linda e deu já uns filhotes, assim, ela vai perfilhando. Ai, perfilhando. É um nome bonito, né? E é legal deixar ela com os filhinhos ali ou a gente retira essas Não, mudas? pode deixar, porque assim, ó, o que vai acontecer? Essa planta mãe, com o tempo essa planta mãe vai morrendo e os perfilhos vão tomando conta. É assim. Essa é a natureza, né? É a natureza, tu vê, até nas plantas é assim que funciona, muito né? assim. E a gente pode também tirar, tipo, se tiver muitos filhotinhos, a gente pode tirar esses filhotinhos e fazer novas plantas dela, fazer mudas. Sim. E aí tem que fazer um curso com a Helena Chances isso que aí eu ensino. Qual é o substrato, o que coloca, como cortar, como fazer. Tirar, né? Porque eu fico com medo de retirar e machucar a planta ou cortar errado. Cortar errado, e aí não é nem muda. Aí simplesmente está tirando um pedaço da planta e não é uma muda, Exatamente. Né? Tem que ter um pedaço de planta aqui. Tem plantas que a muda é a própria folha, né? Como uma violetinha, por exemplo. Isso, tem plantas que a gente pode multiplicar elas através da folha dela. A folha, Isto, né? a folha, muitas plantas. É muito interessante. Além da violeta, que outras? As suculentas, tem muitas espécies de suculentas que a folhinha dela, ela cai no vaso e aí ela vai nascendo, assim, vai enraizando e vai nascendo uma mini. Muito bonitinho. É uma miniatura de planta. Isso, bem pequenininho em cima daquela, parece um buquezinho. Tem muitas plantas que se multiplicam via assexuada dessa forma, com brotações ou própria folha vai se, né, alargando tem assim como se fossem células reprodutivas nela. Que interessante. E o mundo das plantas é incrível. E a violeta precisa de luz difusa. Pode ser, não pode ser aquela luz da tarde também? Não, o sol forte não. Ela vai gostar da luz de manhã, da luz, né, que é mais suave, como a orquídea. Muitas plantas elas não vão gostar daquele sol muito forte. Aí queima. Eu acho que eu descobri por que eu matei uma horta. Muito bem. Olha, a gente vai agora a um pequeno intervalo comercial, 2 minutinhos, e voltamos para continuar falando de plantas, porque assunto não falta entre eu e a Helena Chancer aqui, porque a gente ama planta e eu tenho muitas dúvidas, que eu imagino que vocês também têm. Se quiserem mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, podem mandar que a gente responde no ar ainda, ou pelo WhatsApp, o meu Facebook, eu estou fazendo a Watch Party, pelo meu Facebook, ali quem me segue pode mandar perguntas para a Helena, que eu encaminho para ela ainda durante este programa. A gente já volta. Queria mandar um beijo para a Flávia de Mello, que está nos assistindo, não sei se é aqui do Brasil ou da França, mas em todo caso, obrigada pela audiência. Tem muita gente querida aqui nos assistindo pelo Facebook. Muito bem, a gente está com a engenheira agrônoma Helena Chancer, estamos falando de plantas, e o que nós combinamos falar, a gente não falou ainda, que é a questão das plantas neste período do ano, né? O pessoal voltou da praia, o jardim está naquela situação,
tem que dar uma arrumada e também é um bom período para mexer no jardim, né? Preparar para o inverno, né, Helena? Sim, agora que passou esse calor mais forte, começam as temperaturas amenas. A gente espera. Espera que o outono chegue. Vem Enfim, outono. começa o outono e o inverno se aproximar. E o que acontece com as plantas? Assim, na primavera até toda essa época de tempo quente, elas ficam com o metabolismo acelerado, elas crescem bastante, ainda mais com chuva. O cabelo da gente, exatamente, unha, é o verão. Aí começam as temperaturas a diminuir, os dias mais frios, o outono e o inverno, elas começam a baixar o metabolismo e entrar, não que nem no clima temperado, como é na Europa, que elas entram em dormência, quando tem neve, elas param. Né, elas começam a vegetar praticamente. A gente não tem um frio tão rigoroso, mas elas vão diminuindo o metabolismo. Então, é uma época boa de a gente mexer nas plantas, sabe, tipo, transplantar plantas, que eu vou mexer na raiz, ela não vai sentir tanto. Coisas que no verão eu corro muito risco de matar uma planta, se eu vou transplantar ela, por causa da temperatura quente. Certo. Então, nessa época do ano, eu começo a ter mais chances de mexer nas plantas, de reformar o jardim, de transplantar, de mudar de vaso. Né? É muito melhor de mexer nas plantas essa época do ano do que no calorão. Certo, interessante. Bem interessante. E qualquer tipo de planta se segue essa regra. No Sim. momento, é o momento indicado. E tem uma coisa também que mês sem R. Isso, tem a sabedoria popular. Maio. A sabedoria popular, na verdade, coincide com isso. Quer ver, ó? Dizem que o melhor, que é bom podar nos meses sem R. Então, tu vê, abril, aí maio, junho, julho, agosto... Né? São os meses sem R, que são os meses de clima frio. Agosto. Que eu posso podar as plantas. Porque depois ela já vai, né? Em setembro já começa de novo a entrar um crescimento ligado às altas temperaturas e da primavera. Então tem sentido essa sabedoria popular. E essa questão de poda é um negócio meio complexo, eu acho. Sim. Por exemplo, na minha rua tem pitangueiras. E pitangueira, sabe, a pessoa passou, tem a pitangueira com frutas, a pessoa pega a pitanga, come uma pitanga e pá, joga a semente na terra. Dali a um ano tem outra pitangueira, né? Porque o negócio pega e é isso. E aí, umas pessoas podam a pitangueira baixinha. Eu acho que qualquer árvore frutífera tem que ter galhos baixos, senão ninguém consegue colher e ela perde até a função, né? E outras tiram a parte de baixo, até por uma questão de segurança, para enxergar de um lado para o outro. Então, tu vê na mesma rua uma pitangueira podada na parte de baixo e a outra quase como um arbusto. Tem alguma indicação, no caso específico, por exemplo, da pitangueira? Porque se tu poda em cima, tu tira os galhos mais altos, né? Se tu poda embaixo, sei lá o que acontece com a planta. Assim, ó, o que existe no estudo das frutíferas, existem vários tipos de poda adequadas às plantas. Existe nas frutíferas a poda de formação, que é quando eu planto uma árvore frutífera e ela começa a largar os galhos e eu começo a dar o formato que eu desejo para que ela produza frutos doces, saudáveis. Então, o que se deseja? Que todos os frutos recebam luz por dentro, o máximo possível, que por dentro ela tenha uma copa arejada. Porque o que acontece? Às vezes a planta começa a crescer, ela começa a ficar com uma copa muito fechada, densa. Os frutos de dentro não vão receber nem ar, nem luz. É por isso, então, que algumas frutas são mais doces que outras na mesma árvore. Então, existem várias técnicas de poda de frutíferas que a gente faz que ela seja, né, que tenha uma copa toda... assim que ela vai largando os galhos em sentidos opostos para que todos eles recebam luz, arejamento adequado, porque daí eu vou ter menos chance de desenvolver doenças fúngicas. Então tem toda uma técnica de poda e cada planta, tem plantas que não devem ser podadas. Por exemplo? Por exemplo, um gerivá. Uma palmeira, ela cresce para cima, no que eu podar, acabou a minha planta. Porque ali é que ela lança a folha germinativa, então... Né, existem plantas que se adequam a podas, frutíferas. Tem alguns tipos de cipreste que eu também não devo podar, porque eu também vou acabar com ele, vou aniquilar com a beleza dele. E nem precisa, né? Porque ele tem um formato assim, né? Entendeu? Então, tudo depende do que eu quero, dos meus objetivos técnicos, e que eu vou podar ou não. E eu também tenho que conhecer as plantas para ver como podar. Outra planta interessante que as pessoas têm mania de podar é a azaleia. As pessoas saem podando a azaleia a qualquer época. Fazem uma coisa redondinha. O que acontece? Aí não dá flor. Por quê? Porque a azaleia, ela só deve ser podada depois que acabou a floração. Então, ela começa a dar flor em agosto, setembro. Lá por outubro, novembro eu podo e depois eu não posso mais mexer. Por quê? Porque ela vai começar em seguida a lançar o botão da flor do outro ano.
Então, se a pessoa podar depois, entendeu? Eu vou acabar tirando a brotação da flor do próximo ano. Tá, então a última poda tem que ser setembro? Tipo, até exatamente outubro. Depois eu tenho que observar, porque se eu tiver já os botões florais, eu não posso mais mexer. É um truque, né? E a gente tem que saber quando podar, porque acontece muito das pessoas, mas ela não dá flor, não dá flor. A pessoa está podando o botão floral. Eu tenho certo trauma com jasmim. Eu plantei um jasmim uma vez e o jasmim morreu. E eu tenho dedo verde, não sei. É que nem a hortinha, a mini horta, e o jasmim são meus traumas nessa área verde. Assim, não sei o que aconteceu com ele, se era um lugar inadequado, se precisava de algum adubo que eu não dei, não sei. Tem alguma característica específica em relação ao jasmim que seja mais difícil de manter ou não? Não, tem que ver o que aconteceu. Tinha tudo, era um jardim? Não sei, muito, tem que ver o que aconteceu, como foi plantado. Muito bem. A planta tem muitas coisas que podem acontecer, toda a vida da planta que pode acabar com ela, né? Sim, sim. E a questão da adubação é importante, né, Muito Helena? importante. É que nem a gente precisa comer para se defender das doenças, para ter uma boa imunidade, para crescer, para se desenvolver, não é? E as plantas a mesma coisa. Eu tenho dúvidas sobre adubos. Tem alguns que são para colocar nas folhas, que nem a gente estava falando adubo foliar. Das orquídeas. Né? Para colocar nas folhas. Mas tem alguns que são na terra. Isso vem na embalagem? Como é que a gente sabe? Sim, está explicado na embalagem. Adubo foliar, que são líquidos, ou adubo que tu põe, mistura na terra, né? Existe assim, porque a planta pode absorver os nutrientes via folha, que então quando eu pulverizo diluído em água, ela vai acabar absorvendo aqueles nutrientes pela folha, e também via raízes, que é quando eu vou botar meu adubo, né, que eu posso ter adubo químico, adubo orgânico, várias modalidades, então ela vai absorver via raiz. Quando eu regar a planta, aquele adubo vai se diluir e as raízes vão absorver, quando elas tomarem água, elas vão tomar junto os nutrientes. Certo. É muito importante adubar a planta, repor os nutrientes para ela crescer. Vamos dar uma olhada nas imagens que a gente tem de uns projetos que a Helena trouxe para a gente, aquele... esse jardim em Caxias do Sul, na Serra. Maravilhosa. Esse jardim, nessa foto, ele já tem, eu acho que uns 15 anos, talvez. É um jardim bem antigo e, eventualmente, eles me chamam para dar uma consultoria de manutenção para ele não perder as características dele. O que a gente fez nesse jardim foi usar as plantas com várias intenções. Uma das intenções foi bloquear alguns visuais indesejados da casa. Por exemplo, assim, tu vê ali à esquerda, eu tenho podocarpos que eles defendem o visual daquele edifício. São podocarpos ao fundo, ali aquele verde mais escuro. Bem escuro aquelas árvores. E já que a gente está falando de verde e privacidade, tudo isso, a gente vê vários tons de verdes, né? E é interessante quando tu cria um jardim, tu misturar, mesmo que queira um jardim todo de folhagens, tem muitos tons, né? Tem as variegatas, que são as misturadas com branco. Tem verdes limão, que nem o bambuzinho. Eu gosto muito desse contraste de misturar. Esse bambu, o tamanho máximo dele é esse? Não, ele cresce mais. Ali ele vai sendo podado, para ele não chegar no teto. Ali eu estou fazendo podas. Que bambu é esse? Esse é o bambuzinho, Bambusa gracilis, o bem comum. Eu fiquei, acho que na Casa Cor, São Paulo, de uns 2 anos atrás, tinha um jardim de bambus e tinha 15 espécies. Havia 15 espécies. Tem muitas Eu nem sabia que havia tanta espécie de bambu. Muitas espécies, muitas. Tem Porque eu cresci infinitas. vendo taquara. No interior chamava taquara, as taquareiras gigantes, aquele negócio que vai crescendo, vai ficando um negócio enorme. Que fazem móveis. Né? Tem aquela cana da Índia, que tem aqueles móveis que na época era moda. Tem muitas espécies, muitas de bambuzinho. Infinitas. Tem até aquele que a gente usa dentro de casa, que tem o bambu moçô, que ele é todo retorcido. Todo retorcido, é uma escultura, né? Eles também vão formando quando ela vai crescendo, eles também vão, assim, fazendo pesos. Amarrações. Amarrações para ele ficar naquele formato. Aquilo é o homem que faz. É o ser humano. Naturalmente, a planta não se retorce toda, é reta. Certo. Ele se presta para esse contorcionismo. É mesmo, né? Alguém deve ter feito por acaso uma vez, deu certo, começaram a fazer. E essas flores, que lindas. Essas flores, eu gosto muito de usar perfumes no jardim. Eu adoro usar plantas perfumadas. Eu acho assim que é uma coisa que a gente, às vezes, muita gente não presta atenção nisso, mas um jardim perfumado, quando a gente entra,
É maravilhoso. É um bem-estar, né? Então tem várias espécies de jasmim que são perfumados, tem trepadeiras, tem arbustivas. Aquele da outra foto tem uma bibiana dela. Uma bibiana. Até a cachorra dela, agora. é a coisa mais querida esse Golden Retriever. Mas enfim, aquela planta da foto anterior, era um jasmim manacá. É uma planta bem interessante. Aquela da foto anterior, se puder voltar se puder pouquinho. Voltar. Ela é meio azuladinha? Ela dá flores, ela tem dimorfismo, ela tem flor lilás e branca ao mesmo tempo. É muito interessante. Como é que tu chamaste? Jasmim manacá. Manacá. Ela tem outro nome? Tem Brunfelsia uniflora, se chama, ou primavera. Tem gente que chama de primavera. Então eu conhecia como primavera. Ela é muito interessante. Ela é uma planta nativa do sul. Olha que bem legal, resistente. Adoro, bem resistente. É uma planta muito... eu adoro essa planta, adoro usar perfume. ela. Muito perfumada. E ela fica que tamanho? Assim, ela fica daquele tamanho ali, a mais da direita. Mas também ela recebe bem uma poda, a gente vai podando para conter o crescimento. Ela é um arbusto, ela fica no máximo com 3 metros de altura. Na frente... Mas 3 metros é enorme. Mas perto de uma árvore, porque é uma árvore, a gente tem, ela chega a 10 metros, 20. O universo das árvores, exatamente, é outra escala. Então o arbusto já é pequeno. Na frente eu tenho a pitanga anã, que é uma espécie de pitangueira, baixinha também. Ela é ornamental? Ela é muito ornamental. Podemos comer? Podemos comer. Ela não é tão saborosa como a pitangueira árvore, mas ela também é ornamental com o fruto e com a flor. Tá vendo? A brotação dela é avermelhada. Fica vermelhinho. Ela é muito linda e muito resistente. Muito bonito mesmo. Eu gosto muito de usar plantas que elas são resistentes, que o jardim, isso que eu acho legal, assim, passou 15 anos e o jardim está ali. Valeu o investimento da pessoa. Plantas perenes, Plantas perenes e que tenham flores. De trocar flor. Não é nem existe mais. Aquilo, né? Isso era de uma época que as pessoas tinham jardineiros e casas grandes para ficar fazendo. O interessante, nesse jardim a gente coloca essas florzinhas em vasos, que aí a pessoa vai lá e só troca aqueles vasos. Nesse jardim a gente usou esse recurso. Uns vasinhos com flores anuais, que só ali fica o foco de trocar. Sim, aquelas de troca. E deixa eu te perguntar uma coisa, já que tu falasse em vasos e tudo. Eu comentava, acho que foi ontem aqui ainda no programa, não sei se contigo eu já cheguei a comentar, sobre aquele fico seringueira, que é tão lindo, né? Eu vi. Eu vi o programa. Aquilo em vaso. Eu vi um paisagista mostrou ele em vaso, numa sacada. Fica tão bonito, né? Eu vi. Ela é uma planta bem grande, eu nunca usei ela em vaso, porque ela é uma planta de crescimento muito agressivo. Isso que eu ia te perguntar, mas em vaso, dentro de casa, ela não cresce devagar? Ela vai chegar um momento que eu acho que pode acontecer, a raiz estourar o vaso. Nesse nível? Porque ela é uma planta, quando a gente plantava, tem muitas ruas em Porto Alegre que tem problemas com elas. Ela estraga calçamento. Planta, ela é quase um monstro. Ela é ideal para plantar num parque grande. Não, e ela já quase acabou com a praça aqui, lá na rótula do Papa, lembra? Lugares. Na Érico Veríssimo, com a José de Alencar, tinha acho que 2 ou 3 numa praça, depois acabaram cortando, porque ela invadiu todo o espaço. Ela toma conta. É incrível, mas é tão bonito aquilo internamente. Eu comentava nesse programa que tu viste que nas revistas de decoração internacionais tu vês a seringueira em ambientes internos, né? De, sei lá, 1,5 metro, mais ou menos, uma planta. Parece super comportada ali, né? Mas mal sabe. Ela é tão bonita, ela é muito resistente, ela é um coringa legal, né? E mas ela funciona dentro de casa também. Funciona. Ela é tão fortona que ela aguenta até sombra ela aguenta. Eu nunca usei ela no paisagismo, é uma planta que eu tenho receio de usar, né? A gente entende. E até em vaso, né? Eu prefiro outras opções porque eu não sei o que pode acontecer, eu nunca testei ela. Seria interessante testar. Durante a noite tu acorda com aquela árvore. Monstro em casa. Acorda com a árvore tomando conta da sala. Mas como tem todo esse histórico dela de destruição de raízes, de tudo, então tem outras opções que eu prefiro. Ela é meio que nem o Ficus benjamina, que também é uma planta que se usa muito dentro de casa. Aquele ficus bem comum. Aquele pequenininho, tem uma folhinha que Aquilo também... foi moda uma época e depois eu acho que as pessoas ou colocaram para fora ou colocaram também junto à calçada, só que aquilo também fica enorme. E é prima dessa. São plantas que têm um crescimento muito agressivo, da família dos ficus. Acho que anos, sei lá, 90, aquele ficus apareceu assim e virou moda. Porque tem essa coisa de moda, né? O mercado coloca à venda espécies e aí a coisa vai se transformando em moda mesmo. Até as pessoas cansarem, quererem trocar, como tudo, né? Que nem a cor da moda.
Isso é. E eu acho interessante porque tenho acompanhado pouco, mas eu gosto de acompanhar os lançamentos daquela feira que tem de Olambra, em São Paulo. E a gente vê flores incríveis, rosas incríveis e plantas, e a gente não vê chegar tudo ao mercado, né? Tem como um desfile de moda. Tem algumas coisas que são Exatamente. apresentadas no desfile, mas as pessoas não usam. Ou não chegou em Porto Alegre. Ou não chegou aqui. Pelo valor caro. Às vezes eles estão testando, são lançamentos ainda estão testando para ver a durabilidade, como é que elas se comportam. Porque tem tudo isso, né? Com relação a climas também, Exatamente, né? Tem coisas que dá em São Paulo e aqui a gente aqui também não sobrevive, porque aqui é bem mais frio, a gente tem geada. Sim. E se a gente quiser aqui em Porto Alegre, por exemplo, plantar uma roseira, lembra das roseiras, mini roseiras? Sim. Em jardim não se vê mais aquilo. Porque não dá, é difícil, a manutenção é complicada? Eu acho que tem a ver com a questão de manutenção. Antigamente se via muito e parecia tão simples. As pessoas tinham mais tempo, né, para cuidar do jardim, moravam mais em casa. Hoje em dia as pessoas querem as coisas mais práticas. Mais rápido tudo. E rápido, momento de chamar de novo um break, gente. Vamos ao intervalo comercial, 2 minutinhos e já voltamos. Até já. Voltamos com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. A gente está conversando com a Helena Schanzer sobre plantios, sobre espécies, sobre podas, sobre uma série de coisas. Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais imagens de projetos delas, que são muito interessantes. E a gente falava há pouco que tem plantas que, como num desfile de modas, né, são apresentadas novidades em São Paulo, lá em Olambra, e não chegam no mercado, né? Tem essa questão da adaptação das plantas ao clima, até o estilo das construções e tudo, né? Sim, tem várias questões, assim, o que eu vejo às vezes as floriculturas trazem o que elas... As floriculturas daqui vão nessas feiras e trazem algumas coisas para ver como é que o mercado aqui do Sul reage. Se aceita. Porque às vezes tem plantas que quando estão chegando elas são mais caras, porque são lançamentos. São então para ver como é que as pessoas se adaptam a elas, se vai ter sucesso ou não. Certo. E essas flores que a gente falou, a mimosa e tudo isso, elas são fáceis de achar em mudas, em floriculturas normais? Sim, a gente tem a maioria das plantas. Eu fiquei muito interessada que a mimosa tem perfume e é uma planta nativa. Acho que a gente primavera. Desculpa, primavera. Jasmim manacá. Primavera é mimosa também, pronto. Jasmim manacá. Já estou misturando tudo. A primavera. A primavera, e ela é resistente também, né? Sim, resistente ao nosso frio. Ao frio e ao calor também, porque senão não sobreviveria. O que pega muito aqui no Sul é o frio, é a geada, porque é diferente de Santa Catarina e de São Paulo, que não tem geada. Então, Santa Catarina não tem geada? Não, Santa Catarina frio, em alguns lugares, né? São Joaquim, mas a maioria dos lugares não, né? Sim, lá mais em cima. Mais perto do litoral de Santa Catarina a gente não tem o frio, então eles podem plantar muitas coisas que plantam no Nordeste, em locais de clima bem tropical. E a gente traz para cá e morre por causa do nosso frio. No inverno a planta... Se a gente fosse dizer qual era uma planta adequada para ter dentro de casa e da flor? Olha, uma planta bem comum é o lírio da paz. É uma planta bem resistente, que aguenta bem. Tem vários tamanhos, né, de lírio da paz. Agora apareceu um grandão, assim. Tem um bem pequenininho, tem um intermediário, tem um com a folha bem graúda e a flor bem graúda. Eu achei tão interessante aquele bem... Eu gosto também. Aquele bem grande, né? O antúrio também é uma planta. Antúrio também, é incrível a resistência do antúrio. Tem uma flor vermelha, tem um cor de rosa, flor. Que não é uma flor, é uma inflorescência, mas enfim, outra... Vamos explicar o que é inflorescência? Segunda vez que a gente fala, não explica. A inflorescência, na verdade, não é a flor, né? É uma flor modificada, seria isso. Digamos que é uma folha que virou flor. Isso, é uma folha assim, que virou flor para atrair, para ter um atrativo na planta, para ter os polinizadores, para vir atrair os insetos. Esse é o efeito, é o fim da flor na planta, né? Sim. Visa a reprodução. Atrai os insetos. Eu acho tão fascinante isso. E a gente vê algumas plantas que atraem abelhas, outras parecem umas vespinhas, outras realmente borboletas maravilhosas. É muito interessante isso, né? Cada planta tem o seu agente polinizador específico. Certo. E quando a gente vai comprar, tem como descobrir isso? Ou tem que falar com a Helena Schanzer?
Não é uma questão assim. Por exemplo, assim, a gente sabe, a lavanda atrai. Tem plantas que atraem um certo tipo de borboletinha. A lavanda a gente sempre vai encontrar aquelas borboletinhas pequenininhas que são meio cinza-violetas. As abelhas gostam de lavandas. A gente encontra isso na bibliografia, né? Certo. Se for possível mostrar agora umas imagens de mais projetos da Helena para a gente descrevê-los e contar que espécies ela usou, seria interessante. Assim que for possível, a gente vai olhar mais fotos, né, Helena? Sim. Porque é tão bonito apreciar o trabalho em um jardim, e tu trouxeste jardins já maduros, assim, com plantas. Esse é um jardim, aqui é o antes, né? Aqui eu tô com a Rejane, uma amiga que está construindo essa casa, a Ana Peterlongo Franciosi, que foi arquiteta de interiores, e eu no meio. Ali a gente está em plena obra, eles estão concretando a piscina, e ali atrás vai sair uma floreira que vocês vão ver nas próximas fotos. É legal ver, olha a obra crua, né? Aqui é por dentro da piscina, agora vocês vão ver ali concretando, a transformação que vai tendo. Ali a gente está revestindo a parede da floreira com pedras. Olha que interessante. E aí está nascendo já o jardim. Já temos a piscina. E agora vocês vão ver com as plantas, Aqui quando a gente recém plantou as palmeiras, que a gente planta primeiro e deixamos amarradas. Essas são washingtonias? As grandes são washingtonias, depois temos cicas e fênix. Reparem que no plantio eu deixei elas amarradas e depois é que eu vou soltar, para que quando eu estou plantando elas não atrapalhar. Aí a gente já plantou, isso é no dia do plantio. São tão lindas, né? Parecem leques. É para criar deixa eu te perguntar, se comprar uma Washingtonia pequena, dá para colocar num vaso? Porque ela demora para crescer, Demora para crescer, tem um crescimento bem lento. Certo. Ela só precisa de luz, muita luz. Muita luz. É uma planta de rua. Mas uma varanda aberta, assim, também aí funciona, eu posso. né? Aí ela aguenta. Muito bem. Olha que lindas, eu acho maravilhosa. Na Rua Lagranja, uma casa que está à venda. E a gente usou, então, recursos das floreiras, porque o jardim era pequeno, para encher de verde o ambiente. Porque o verde a gente vê de toda a casa. Essa foto ela tirou hoje da obra, agora já tem grama. Então, vocês vejam que a flor já abriu, as folhas já abriram, né, já nasceu flor, já está com outra cara. E quando escolhe flores para colocar ao redor da piscina, tem que escolher também flores que não derrubem folhas dentro da piscina, né? Exatamente, para não sujar a piscina. Exatamente. Então a gente tem esse cuidado de plantas que tenham a flor que não caia e com folhas perenes, que não vai ficar caindo e sujando. Aqui é o antúrio vermelho que eu falei, que a gente colocou numa floreira dessa casa, um local que não pega sol. E aí a folhinha do antúrio ali atrás tá meio esverdeada já pela falta de sol, né? Aqui a gente plantou. Essa não tá madura. Quando ela nasce mais esverdeada e vai pegando a cor vermelha depois. Eu achei ela que não avermelhou. Eu ganhei um antúrio que tá super bem, mas apareceram umas folhas assim, eu falei, não, isso não pode ser a folha nova, deve ser a folha com pouco sol. Mas ela pega sol, então é isso, a folha nova, ela vai adquirindo a cor depois. Isto. Muito legal. Ela brota assim. Certo. Aqui a folha, que eu acho linda, essa folha da Washingtonia, que é uma folha enorme. A gente mostrou um projeto ontem com ela mais velha, digamos, mais madura, e aí o caule fica enorme, né? E o caule já é meio escultórico também. Também, muito linda. A folha é escultórica, o caule é escultórico. Eu acho tão linda essa planta. As plantas têm essa e propriedade. Tem essa cara tropical, né? Que a gente pode explorar elas em vários potenciais. Tem a folha, tem o tronco ornamental, a flor. Né? A gente tem que ter essa sensibilidade de perceber como que a gente vai tirar partido dela. Exatamente. A gente quer ressaltar a questão do teu curso, né? Quem quiser fazer é dia 16, então, de março que começa. É sábado. Começa e a pessoa vai ter módulos, depois ela pode continuar. Isso, vai continuando. Talvez eu abra uma turma também no meio da semana, ali tá a propaganda, é para plantar, para a pessoa aprender a plantar o que gosta. Ali eu tenho pimentão, ali eu tenho uva plantada numa cobertura, uma parreira, tá vendo? Subindo para defender o edifício. E tá dando uva. E já tá dando uva. Já tá dando. Ali eu tenho a flor do manjericão, hortelã. Tenho muitas coisas que eu posso plantar numa sacada, numa cobertura. Olha,
Tem Que um legal. jardim, eu não sei se eles conseguem mostrar. Qual jardim? Do Sicredi. O jardim, esse jardim a gente não encontrou imagem, mas pena. a gente depois, outro dia a gente mostra, porque tu vai voltar aqui muitas vezes. Obrigada. A gente está recebendo mensagens, eu estou recebendo mensagem do senhor Vanderlei Cunha. Se eu não estou enganada, ele é pai da Carol W, querido. Adelante, Leones. Aí ele fez um monte de elogios que eu estou com vergonha de ler. Eu não vou ler porque eu fiquei muito... fiquei com vergonha, então não vai dar. Quando é muito assim, a gente fica com vergonha, né? Mas eu agradeço muito a queridice e o carinho das pessoas com a gente falando de um assunto que é tão maravilhoso, que é a natureza, né? No meio da natureza aqui, no meio de artesanato, de arte. Helena, muito obrigada pela tua presença, sempre tão querida e nos informando, nos ajudando, enfim, contando pra gente coisas que a gente não sabia, lembrando de outras. Tu é sempre muito bem-vinda aqui. Que bom, obrigada. Tá bom? Pra mim é um prazer também. Teu curso seja um sucesso, sábado, dia 16. Ela está nas redes sociais, Helena Schanzer, SCHANZER. É muito fácil de achar essa mulher. Muito obrigada a você pela sua companhia. Amanhã tem reprise às 15 horas do Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Segunda voltamos ao vivo. Beijo a você, fique agora com o Le Folk TV. Eu vou ficar conversando mais um pouquinho com a Helena Schanzer. Morro de inveja.